Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus. Aqui é o Vinícius. E sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! Hoje, estando meio atrasado, nós vamos falar agora de um anime que, bom, prometeu muita coisa, mas não entregou quase nada. É triste. É óbvio que estamos falando do anime de Devil May Cry. Exatamente, Vini. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e já deixem o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e você pode se desinscrever a hora que você quiser. E agora, sem mais delongas, vamos para uma pequena sinopse. O anime de Devil May Cry conta a história do Dante, um mercenário caçador de demônios extremamente lendário, galera, que luta nas ruas de Nova York contra os demônios, protegendo a população. O problema é que ele acaba sendo alvo de uma grande conspiração, envolvendo um novo vilão, o Coelho Branco, que almeja usar o grande poder do Dante para trazer o inferno sobre a Terra, o que acaba colocando ele numa posição de alvo, sendo caçado tanto pelos demônios quanto pelos humanos. Falando mais abertamente sobre essa caca, ela nos apresenta uma história mediana, com uma trama e personagens também. E é claro que essa parafernália foi dirigida por esse diretor com um ego muito inflado, que é o Adi Shankar, que já dirigiu outros animes da Netflix, como é o caso do Castlevania. E galera, esse cara tem um ego muito inflado. Ele pensa que tá arrasando. E ele arrasou sim o coração dos fãs de Devil May Cry. Porque, gente, que anime porco, hein, cara? Ruim. Que anime... Mano, esse anime não é nem um terço do que é os jogos, galera. E, assim, pra não dizer que o anime é de todo ruim, galera, o anime, se fosse uma obra independente, ele seria até que bom, a história até que funciona, mais ou menos, os personagens são bem legais, até, tipo, assim, só que, cara, o problema é que este anime leva o nome de Devil May Cry e ele não tem fidelidade nenhuma ao material original. É, gente, é a mesma situação que acontece no filme do FNAF. O filme é até que legal, é um bom terror infantil, só que o problema é que leva o nome de Five Nights at Freddy e aí estraga tudo, se é que me entendem. E bom, galera, já que a gente começou a falar mal desse anime, por que não citarmos os pontos negativos? E acredite, são muitos. Agora falando dos pontos negativos, e bem, o primeiro ponto negativo que nós temos que falar aqui é sobre a porcaria de um tom político em Devil May Cry. Gente, na boa, tom político e Devil May Cry são duas coisas que não se misturam. É uma história maniqueísta, do bem contra o mal. Demônio bom é demônio morto, não tem meio termo, meu. Exatamente, galera. Isso sem falar no momento crítica social, né? Porque eles são muito políticos, eles são muito politizados, muito cultos, não é mesmo, galera? E assim, eles inventaram que tem lá os demônios oprimidos, galera. Inventaram também o negócio do imperialismo americano, fazendo a marcha para o inferno. Galera, não faz sentido, cara. Em Devil May Cry, isso aí não cola. Como o Vini disse, demônio bom é demônio morto. Bem, gente, o segundo ponto negativo é sobre a porcaria de meterem uma explicação científica pra tudo. Meu, Devil May Cry tem a ver com magia, tem a ver com poder. Que se dane a ciência em Devil May Cry. Olha, mas tem que dar o braço a torcer em um desses quesitos, porque assim, alguns furos que estavam presentes nos jogos são explicados através dessas teorias científicas, mas é tudo mínimo. Olha, e outra coisa que me incomoda profundamente, se o diretor quisesse trabalhar com ciência, com tom político, com até mesmo com a crítica social, pegasse outra obra.
Resident Evil, por exemplo, meu Deus. Ah, e outra coisa, o que mais me incomoda é sobre os demônios. Porque afinal, eles criam uma teoria de que os demônios não estão no submundo, mas sim eles estão em outra dimensão, como se fossem alienígenas. Onde está Devil May Cry nessas teorias? Bom, pessoal, o terceiro e último ponto negativo é sobre o fato do anime ele ter várias subtramas, galera, que faz com que o Dante, o protagonista de basicamente todo o jogo, seja reduzido nesse anime a um mero coadjuvante. Porque assim, o anime ele primeiro começa mostrando o Dante e tudo mais, e é isso que a gente quer ver. Mas depois vira e mexe ele muda pro governo, mostra lá os tramas do governo com os demônios e tudo mais. Depois mostra a Lady com o exército dela, nananã, e aí raramente leva o Dante, entendeu? Ele acaba sendo reduzido a um coadjuvante na sua própria história, galera. O que não faz o menor sentido. O jogo é a cara dele, não tem como, né? Bom, aproveitando que você começou a falar do protagonista, por que não falarmos dos personagens? Bom, agora falando dos personagens, primeiramente a gente tem que falar do protagonista dessa série, que é o nosso querido Dante. E bom, pessoal, o Dante, no primeiro e no segundo episódio, ele até que constrói uma persona até que interessante, né? Aquele caçador de demônios marrento, que é o Berez e tudo mais, é carismático, canastrão. Só que assim, galera, no final do segundo episódio, até o final da série, a coisa desanda, cara. Porque assim, de caçador de demônios lendário, o Dante é resumido a um moleque chorão, galera. Um moleque chorão e traumatizado. Onde é que tem o Dante nisso? Ô, gente, olha, posso falar um negócio aqui? Não que o Dante nos jogos não tenha seus traumas, ele tem os seus traumas, mas não é por causa deles que ele vai deixar de fazer o seu serviço. E outra coisa, meu bem, criar um personagem com traumas é até que legal, faz nós, como espectadores, se identificar com o personagem. Agora, tu exagerar, gente, faz com que a gente sinta a pena do personagem, pelo amor de Deus. Agora nós temos que falar da co-protagonista. Tá passando mal, bem? Não, tá bem, só deu um pigarrezinho aqui na garganta. Ok, tá bom, vou continuar aqui. Agora nós temos que falar da co-protagonista, que é a Lady. Gente, o que falar da Lady? É uma personagem forte, mais forte até mesmo que o próprio Dante. E isso tem um lado bom e um lado ruim. E no caso, o lado ruim que se manifesta nesse anime é a criação de uma personagem fria, que não tem emoção, profundidade e muito menos não faz nós como espectadores se identificarmos com ela. Ah, mas eu entendo o porquê dela ser assim, eu entendo o que os produtores quiseram fazer com a Lady. Foi o seguinte, eles queriam criar uma ameaça que fosse na altura do Dante. Mas não faz nenhum sentido, galera, pelo amor de Deus. Porque assim, ó, vamos só analisar a situação aqui. A Lady é uma humana. Ela é uma humana. Tá vendo? Humana. O Dante, ele é um meio demônio. Um filho de um humano com demônio. Inclusive, ele é filho de um dos demônios mais poderosos de todo o universo de Devil May Cry, galera. E assim, não faz o menor sentido a Lady vencer dele. Porque assim, tá, não tira o mérito da Lady, que é uma personagem incrível, galera. Eu amo a Lady, ela é uma personagem maravilhosa. Só que assim, analisando friamente as habilidades de ambos, não preciso nem dizer, galera, que a Lady perde essa luta. Tanto é que no Devil May Cry 3, a luta entre ela e o Dante, mano, o Dante, ele tá brincando com ela, ele não tá levando nada a sério. Ele tá falando isso no quesito de roteiro, porque no jogo ela é um porre. Agora nós temos que falar do vilão da série, O coisa ruim. que é o Coelho Branco, galera. E bom,
de todos os personagens é o mais bem construído, é um personagem emblemático, bem carismático, ardiloso, é um vilão típico de Devil May Cry, bem interessante, bem épico e tudo mais. Eu gostei pra caramba desse vilão. Exatamente. Agora, falaremos de uns quesitos mais técnicos. Bom, agora falando de uns quesitos mais técnicos. A animação, ela é boa? Ela é muito boa. Olha, a gente ficou o vídeo todo falando é anime de Devil May Cry, anime isso, anime aquilo. Mas a animação, o traço da animação, quero dizer, não chega a ser de anime, mas é muito parecido. Olha, teve gente também que reclamou de alguns vilões que eram animados em 3D. Mas, na minha humilde opinião, eu gostei desses vilões animados em 3D. Gente, nós somos cria da série de 94 do Homem-Aranha. Aquilo que era 3D, meu bom. É, exatamente. Bom, cenas de ação? São épicas e viscerais, assim como é de se esperar em Devil May Cry. Exatamente. Mas, não tem jeito, cara. Como um fã de Devil May Cry, a gente queria mais, galera, mais, porque o jogo é assim, é ação o tempo inteiro, porque é um hack and slash, galera, é um jogo de apertar botão e sair batendo em todo mundo. Então assim, podia ter mais, porque é incrível, é visceral, tem que ser assim, é Devil May Cry, pô. Agora uma área que eu gosto, que são os figurinos. Gente, os figurinos dessa série, os melhores figurinos são o do Dante e do Coelho Branco, os melhores. Mas agora, o pior figurino de todos. Cara, que se você me mandar uma foto no meu WhatsApp, eu vou ficar possesso o resto do dia. Que é o figurino da Lady. Gente, olha esse traje, que horroroso esse traje. Esse traje é um lixo. Coloca esses negocinhos, essas armadurinhas, tudo tecnológico. Meu, a Lady é uma personagem tão linda, tão sexy, tão emblemática e analógica. A menina é analógica. A inventam dessas tecnologias, não tem como. Sem falar que tira meio que a relevância da personagem, porque tipo assim, a personagem toda analógica vai na cara e na coragem enfrentar os demônios. Aí no anime bota essas armadurinhas, bota essas coisas tudo high-tech. Mano, tira a relevância da personagem, né? Bom, agora também temos que falar que as caracterizações dos vilões estão muito incríveis. E é claro, a joia da coroa da série é o Devil Trigger do Dante, que é uma mistura do Devil May Cry 3 com o Devil May Cry 4, que ficou impecável. Exatamente. Bom, agora vamos às considerações finais. Considerações finais. O anime é bom? Mediano pra ruim. Recomendamos esse anime pra você? Depende. Se você for fã de Devil May Cry, é melhor você nem assistir, porque senão você vai passar raiva. Agora, se você nunca ouviu falar sobre Devil May Cry, se você não é fã, você até que pode gostar. Só que, por favor, não leve este anime como a verdade absoluta. Exatamente, porque assim, galera, a gente meteu o pau no anime, mas assim, se ele fosse um anime que não tivesse atrelado a nada de Devil May Cry, a nada, zero, até que seria um anime independente bom até. A história não é uma das melhores, mas funciona. Os personagens não são dos melhores, mas funciona. Assim, só que o problema é que leva o nome de Devil May Cry, né? Leva o nome, os elementos e tudo mais. E assim, galera, esse anime não faz jus ao que são os jogos, que os jogos são maravilhosos, são incríveis. Então assim, além de não seguir nada o material original, a história original, os caras ainda inventam coisa que não tem que inventar, cria coisa que não precisava. Devil May Cry é uma história simples. Não tô dizendo que se não fosse um anime independente, não funcionaria, né? Mas atrelando o nome de Devil May Cry, infelizmente, não funciona, entendeu? Bom, então é isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse review aqui, dessa crítica. E eu queria pedir que, se você gostou de nós e gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike, compartilhe com seu filho, compartilhe com sua filha. Nós temos certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!